Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Quem fala aqui com vocês é o Amaguinho. E bem, hoje eu quero tratar com vocês sobre o assunto de Adware, mais especificamente uma ferramenta anti-malware, no caso direcionado para malwares do tipo Adware, que é basicamente uma das melhores ferramentas do mercado na questão de ser gratuito. Então, sem muito mais enrolação, a ferramenta que eu quero apresentar para vocês é o Adware Cleaner, que vocês podem encontrar nesta página oficial da Malwarebytes, justamente porque o Adware Cleaner, no caso o ADW Cleaner, chame como você queira chamar, ele é uma ferramenta que foi comprada há um bom tempo atrás pela Malwarebytes, e aí está incluso na questão de produtos da empresa. Justamente uma empresa que é focada na questão de anti-malware. E aí eles têm essa ferramenta aqui própria, justamente para questões de Adware. E basicamente, de maneira muito resumida, de maneira muito simples, o que seriam os Adwares? Bom, Adware você pode entender como um malware muito intruso. Entenda o Adware como se fosse um malware que penetra bem profundamente o dispositivo, e profundo que eu quero dizer justamente até o fundo dos arquivos, até o fundo do disco, até um local onde ele fica basicamente buscando ser oculto, a sua execução ser oculta, mas o seu meio de agir não é tão oculto assim. Por exemplo, digamos que você vá abrir aí o seu navegador e aí automaticamente ao abrir o seu navegador pode ser que ele abra te redirecionando para uma outra página. Ou até mesmo em questões de aplicativos do seu próprio computador, programas que você vai executar, você vai e executa ele e automaticamente aparece um pop-up, uma outra janela de um outro programa que você jamais viu, ou um anúncio pedindo para você comprar algum curso, algum produto, alguma coisa diretamente no seu computador abrindo automaticamente, ou você vai acessar algum programa que tem acesso à internet e redireciona automaticamente para uma outra página, para um outro lugar. E pop-ups diversos são questões de Adware. Ou também existem casos em que Adwares funcionam em segundo plano no seu computador, até mesmo por meio de processos falsos, digamos assim, em que eles meio que mesclam os outros processos já existentes no seu computador, e aí eles ficam consumindo recursos para poder aplicar um outro método de malware, para baixar recursos e dados de outros malwares do hacking, do hacker que fez esse ataque, ou até mesmo Adwares que realizam mineração do seu computador, do seu dispositivo. Então existem diversos tipos de Adware, mas o assunto em si sobre essa ferramenta da Adware Cleaner é justamente tentar limpar a maioria desses Adwares e tentar prevenir com que mudanças que foram realizadas por esses Adwares façam muito estragos no seu computador, podendo resetar algumas dessas mudanças que os Adwares em geral realizam. Sendo assim, aqui na página oficial do Adware Cleaner da Malwarebytes, você pode vir aqui em clicar para realizar o download da ferramenta oficial da Malwarebytes. E justamente aqui e não aqui em cima, porque clicando aqui em cima você baixaria a ferramenta da Malwarebytes de anti-malware. Aqui é do Malwarebytes e aqui é do Adware Cleaner. E é muito rápido, sem enrolação, você não vai precisar instalar nada, só baixando exatamente o próprio executável da ferramenta. Ferramenta baixada, ao você executar o arquivo, você vai se deparar aqui com essa janelinha. Eu vou dar uma maximizada nela aqui para que a gente consiga ver melhor. E aqui nós estamos na página principal, a página chamada de painel. E aqui na página de painel ele dá um resumo muito simples sobre as questões do Adware Cleaner, como por exemplo a última verificação, número de verificações e total de detecções que foram realizadas em todas as verificações. Como eu acabei baixando e utilizando aqui novamente para o vídeo, eu estou zerado, não tem muitas coisas do que eu já havia feito recentemente, mas isso não importa tanto como nós somos usuários casuais. E aí o que acontece? Vai depender de caso a caso o uso aqui do Adware Cleaner. E o primeiro caso, digamos que você está sentindo muita lentidão no seu dispositivo, aí no seu computador. Você percebeu que de um tempo para cá o seu computador está um pouco lento, ele está travando, às vezes você vai abrir algum programa, alguma coisa, o seu computador dá uns gargalos, ele fica meio travado, mas você vai olhar os processos, tá meio que tudo normal, você não tem um computador muito fraco, mas mesmo assim você está sentindo os travamentos.
Isso, por muitas das vezes, mesmo que você não esteja vendo pop-ups, anúncios ou seu navegador esteja redirecionando para uma outra página, pode sim ainda ser questões de adware. Por quê? Caso você tenha instalado programas que instalaram adwares na sua máquina, esses adwares eles vão estar funcionando em segundo plano, consumindo recursos do seu computador. Às vezes você instalou um programa e desinstalou ele e ele deixou um adware para trás, que poderia favorecer a empresa coletando recursos dados do seu computador ou até mesmo minerando outros tipos de dados e funcionando tudo em segundo plano. E aí, com esses adwares funcionando em segundo plano, você vai perceber que a sua máquina está um pouco lenta. E aí, este primeiro caso, excluindo essas questões de pop-up, de anúncios, de você abrir um programa e ser redirecionado para outro lugar, você vai utilizar o navegador e aí automaticamente abrir uma outra página, excluindo essas questões, se você simplesmente está sentindo uma lentidão no seu computador, na sua máquina em geral, você pode simplesmente vir aqui e clicar em verificar agora. Que aí ele vai te dar um resultado, um relatório sobre o que foi encontrado na sua máquina, sobre o que se trata cada questão e também o arquivo em que o local do arquivo em que ele foi encontrado. E aí você pode simplesmente colocar em quarentena, que depois de você verificar aqui e no relatório te dar as ameaças que forem encontradas e você colocar em quarentena, você vai poder encontrar justamente aqui na seçãozinha de quarentena e vai ter muito mais detalhes para você visualizar. Onde depois de realizar uma verificação e colocar as ameaças em quarentena, você pode vir aqui, selecionar tudo e depois clicar aqui em eliminar, que aí sairá da sua máquina por completo. Mas simplesmente o fato de colocar em quarentena já é um bom começo. Sendo assim, se for o caso, você simplesmente estar sentindo lentidão na sua máquina e você achar que é questão de algum tipo de malware embutido no seu sistema, você pode simplesmente vir aqui e verificar. Mas, se você está sentindo outros problemas na sua máquina, além de lentidão, às vezes você vai executar um programa e aparece um pop-up, ou você vai executar um programa e seu navegador abre automaticamente, te redirecionando para uma página específica, ou você vai navegar no seu computador, você está percebendo que aparece anúncios na página de pesquisa, ou uma outra página redirecionada, aí nós vamos entrar para um outro ponto, que justamente aqui é a questão de configurações, e podemos entrar aqui nela. Estando aqui nas questões de configurações, nós vamos ver um pouco aqui sobre cada um. Recomendo que você deixe ativado pelo menos essa questão aqui de base de dados, que é basicamente o que todo anti-malware, todo antivírus tem, que é para que o software tenha contato com o banco de dados da empresa, o banco de dados de quem fornece o software, que consegue verificar todos os tipos de malwares ou vírus a serem encontrados, porque os hackers eles vão se atualizando, e se você deixar isso daqui desativado, você não vai continuar se atualizando. Claro, a empresa também tem que se atualizar e colocar esse tipo de malwares e vírus na questão dos próprios bancos de dados. Então eu recomendo que pelo menos isso aqui você deixe ativado. E esta outra opção aqui de modas é mais para usuários avançados, usuários mais técnicos, que quando eles realizaram uma verificação lá na página de painel e houver erros ou o software não conseguir colocar em quarentena um tipo de malware, quando ativar essa questão aqui de modo, o software ele vai te dar relatório sobre qual tipo de erro aconteceu ou talvez por que esse tipo de erro aconteceu e tal. É mais voltado aos usuários avançados e usuários técnicos. Sendo assim, não deixarei ativado. E aí que nós entramos no ponto chave da configuração aqui do Adware Cleaner, onde basicamente existem aqui algumas configurações muito importantes dependendo do caso de uso. Existem configurações aqui, opções, que serão necessárias para cada tipo de ocasião. Por exemplo, vocês podem perceber que aqui por padrão vem ativado aquele eliminar chave de rastreio e repor o WinSock, o que basicamente essas duas opções complementam um ao outro, no caso de questões de casos de uso, onde chave de rastreio está mais ligado a malwares que se infiltram internamente no seu sistema, no caso aqui, adwares, onde esses tipos de adwares eles podem estar infiltrados e chaves de rastreio, como o próprio nome diz, diretamente no próprio sistema. É que aqui no caso, como está na versão de português, fica meio complicado a gente falar sobre esses termos, mas cada termo deste aqui eu vou buscar colocar no primeiro comentário fixado assuntos relacionados a cada questão dessas configurações para que você possa entender melhor, mas eu tentarei dar um resumo básico sobre cada opção. Já aqui na questão de repor WinSock, é mais voltada ao outro tipo de caso,
onde o WinSock está ligado à conexão, à conectividade do seu sistema a uma rede, a conectividade em geral do seu sistema e programas instalados nele, aonde adwares que se instalem no seu sistema e busquem realizar alterações na rede. Por exemplo, você vai utilizar um programa e tem um adware instalado que faz modificações na rede, ele vai conseguir roubar dados da sua conexão e possivelmente também realizar alguns tipos de mineração ou até mesmo colocar anúncios enquanto você utiliza um tipo de aplicativo que se conecta a uma rede, como por exemplo o navegador. E aí você pode perceber, por padrão ele vem ativado uma opção que está ligada diretamente ao seu sistema e uma outra opção que está ligado diretamente à rede do seu sistema, ou seja, conectividade. Então, como eu expliquei no comecinho, por padrão, se você estiver simplesmente sentindo lentidão ou coisa do tipo, realizar uma verificação rápida, de rotina, não tem nenhum problema. Agora, os outros casos que eu vou abordar agora, é aí que nós podemos alterar aqui algumas opções. Por exemplo, vamos para o primeiro caso. Digamos que, além da lentidão do seu sistema em geral, você perceba que o seu navegador está abrindo algumas guias que você não quer, algumas guias com muitas propagandas. Você vai abrir ali o mecanismo de pesquisa do seu navegador. Percebeu que apareceu um anúncio do nada, você vai fazer umas pesquisas, aparecem anúncios, pop-ups, você vai abrir um aplicativo aí no seu computador. Aparecem propagandas, pop-ups ou coisas do tipo, e nós podemos ativar as seguintes opções: eliminar chaves IFO, repor políticas do Chrome, reinicie o Windows Installer, repor políticas do Internet Explorer e repor ficheiros de hosts. E poderíamos também desativar aqui o WinSock, porque estamos falando sobre questões de sistema. E bom, o que seriam essas opções que nós acabamos de ativar? São questões que estão diretamente ligadas a registros de sistema, a arquivos direcionados diretamente ao seu sistema, serviços do sistema, do funcionamento do sistema, que adwares podem se aproveitar de privilégios de administrador e realizar mudanças no mesmo. Por exemplo, aqui de questões de ficheiros de hosts. O que seria isso no caso do inglês de hosts files? Por exemplo, você vai abrir o seu navegador, você vai abrir no caso, imagine o seguinte, o seu navegador Google Chrome, ele é Google Chrome.exe ou Chrome.exe, eu não me lembro ao certo. Mas tenha em mente que é o aplicativo, o diretório do aplicativo .exe, o executável, o nome do arquivo, o host file, digamos assim. E o Azure que consegue se aproveitar desses privilégios de administrador e realizar mudanças nesses arquivos hosts, ele faz com que, ao executar o aplicativo em questão e em específico, como por exemplo o Chrome.exe, toda vez que você fizer isso, o Azure ele vai ter um tipo de vantagem, porque vai depender do tipo de Azure. Se for um Azure focado em propagandas, toda vez que você executar o Chrome.exe, vão haver propagandas no mecanismo de busca, no YouTube, em todas as páginas que você visitar, dando dinheiro pro hacker. Ou podem existir adwares que toda vez que você executar o Chrome.exe, vai aparecer um pop-up que vai te levar a uma outra página, vai te redirecionar a uma outra página, podendo te realizar um outro tipo de hacking. Então isso aqui é muito importante para essa questão de sistema, além da lentidão, podendo redefinir configurações que adwares podem ter feito no seu sistema relacionado a essas questões de redirecionamento, pop-up e afins. E essas outras configurações, como do Windows Installer, políticas do Chrome, do Internet Explorer, IFO, são complementos uns dos outros, nessa questão de interferências, de alterações do sistema. Agora, para o outro caso de rede, conexão de rede, conectividade de rede, onde adware consegue realizar mudanças na sua rede, consegue minerar dados quando você está navegando, você vai abrir um programa no seu computador, e adwares conseguem realizar roubo de dados, consegue falsificar serviços rodando em segundo plano, por exemplo, que consomem dados diversos, ou fazem propagandas aparecer, sei lá, no seu joguinho, ou fazem propaganda aparecer, sei lá, no aplicativo de calendário do Windows, pode acontecer, ao terem essas questões de relação à conectividade, ou simplesmente deixarem sua internet muito lenta. Digamos que você perceba que a sua internet está um pouco lenta ultimamente, você percebe que tem alguma coisa de errado, você já mexeu em diversas coisas e até agora nada está funcionando. Pode sim ser um adware ligado à questão de conectividade à sua rede. E para isso nós poderíamos ativar as seguintes opções. Primeiramente, deixe de desativar as opções aqui de sistema e podemos ativar as opções de conexão. Podemos começar então com Firewall,
a IPsec, Bytes, WinSock, Proxy e TCP/IP. Com essas opções legadas, poderíamos facilmente redefinir mudanças que editors teriam realizados no seu sistema em relação à conectividade, à conexão. Por exemplo, um outro exemplo que eu havia esquecido, digamos que um aplicativo que você costumava utilizar parou de funcionar de repente, um aplicativo muito importante. O navegador, por exemplo. O navegador não está funcionando na internet, mas e você abre no outro navegador e está funcionando na internet. Opa, como assim? Pode ser um editor relacionado à conexão, à conectividade. E aí ele deu uma falha e você soube identificar o editor presente no seu sistema através dessa questão de navegador. E aí, como você tem no comecinho, vai depender de caso a caso. E eu não recomendo que você utilize aqui o editor cleaning com tudo ativado. Eu só recomendo que você ative todas essas opções. Se você estiver com um sistema muito lento e você percebeu que você está cheio de editor malware e nada está funcionando, você quer realizar uma limpeza completa, aí sim eu recomendaria que você ativasse todas essas opções para que você conseguisse se livrar de todas as alterações que editors fizeram no seu sistema, relacionado tanto à questão de conectividade quanto a questões diretamente do próprio sistema. Eu havia esquecido, mas também tem essa questão aqui de eliminar ficheiros de Prefect. O que seria isso? É semelhante à pasta temp do Windows, ela armazena cache de aplicativos e programas que você abre, você utiliza, mas semelhante à página temp. Isso daqui é bem básico, se você quiser ativar e limpar o cache, você acaba podendo fazer isso aqui de maneira manual também. Se você quiser ver um pouco mais de detalhes sobre essas opções, você pode vir aqui do lado do título da seção, clicar aqui no símbolozinho de interrogação, que vai abrir aqui uma outra janelinha explicando que, como ele próprio cita aqui, uma seçãozinha de glossário, que você pode tentar entender um pouco mais sobre o que cada opção faz. Mas aqui ele também está mostrando de maneira resumida sobre o que cada opção faz. Mas o que você tem que entender é que ele vai resetar mudanças feitas no seu sistema e também em relação à sua rede. Não tem nenhum problema ativar essas questões aqui, porque ele não vai mudar. Por exemplo, você utiliza algum proxy no seu sistema. Ao utilizar essa opção aqui de repor proxy, ele não vai redefinir o proxy que você está utilizando, não. Ele vai fazer uma limpeza, ele vai limpar os registros, ele vai limpar os dados, ele vai limpar alterações que fazem com que o proxy funcione. Às vezes tem um editor entre o seu proxy, a rede e o seu sistema está funcionando ali de maneira oculta. E isso aqui ajuda a repor e alterar as mudanças que foram feitas pelos editors. Então não tem nenhum problema ao utilizar as opções, só cabe você saber utilizar quando necessário. E no caso, para uma verificação de rotina, para questões de lentidão, o que você poderia é ativar as seguintes opções. Deixa eu primeiramente desativar essas aqui, da IPsec, Bytes, WinSock, e nós poderíamos ativar o seguinte: chaves IFO, chaves de rastreio e WinSock. E com isso, a gente fica com essas opções ativadas para uma verificação de rotina, para uma verificação que você, não estou pressentindo nenhum editor aqui, não vi nada muito suspeito ocorrendo no meu sistema, mas eu quero fazer aqui uma verificação de rotina para me prevenir. E com essas opções aqui ativadas, você pode muito facilmente realizar uma verificação de rotina com isso aqui ativado, ir lá no painel e realizar a verificação. E, caso encontrem problemas, colocar na quarentena e, posteriormente, eliminar do seu sistema. Aqui também tem a questão de ajuda, onde vocês podem visualizar mais detalhes sobre a ferramenta. E aqui também a questão de arquivos de registro, onde todos os logs feitos das verificações do editor cleaner vai estar aqui para que você consiga visualizar mais facilmente. Mas, novamente, isso aqui é mais para usuários mais técnicos e usuários mais avançados. Uma outra seção também que pode ser levada em conta para usuários avançados e técnicos é aqui a opçãozinha de exclusão, onde você pode facilmente configurar aplicativos ou questões de famílias, diretórios completos para serem excluídos da verificação. Mas vai depender de caso a caso, novamente para usuários avançados e técnicos que queiram excluir por algum motivo alguma pasta ou algum aplicativo. Sendo assim, para um teste final, para finalizarmos aqui este vídeo, eu vou também realizar uma verificação aqui de maneira manual. Então vou ir lá no painel e aqui clicar em verificar agora e vamos ver se vai encontrar algum tipo de editor. Verificação concluída, demorou aqui cerca de 1 minuto e 40 segundos, 32 mil objetos verificados, arquivos no caso, né?
E aí, por final, como eu acabou não detectando nenhum tipo de edge, possivelmente porque eu já utilizo essa ferramenta e já verifiquei diversas outras vezes e já encontrei edgers, ele acaba não encontrando mais porque justamente o meu sistema já está limpo, no caso de edgers. E aí vocês podem observar aqui o seguinte, poderá querer executar uma reparação básica que irá repor um estoque e outras definições. Isso aqui é justamente daquelas opções que nós selecionamos. E aí, sem nenhum problema, nós podemos clicar aqui em executar reparação básica. Ele vai pedir uma confirmação que nos alerta que todos os processos serão fechados para que ele consiga redefinir as devidas opções para o padrão. Eu não vou continuar porque, como estou realizando gravação de áudio, de vídeo e o navegador também está aqui aberto, não vou realizar porque tudo isso pode ser fechado e também fica um alerta para você. Mas terminando a gravação, eu vou sim realizar aqui a redefinição do estoque e aquelas outras duas opções que eu ativei. Sendo assim, espero que vocês tenham gostado e também espero que vocês se livrem desses tipos de edgeware que ficam interferindo no sistema. Eu agradeço pela sua audiência e até a próxima.